Relaxa, mano. Você tá igual a... tá igual a Marta. Tchoba, tchoba. Pronto. E agora vai. Vamos que vamos, Brasil. Fui. Começando aqui uma live do canal Pode Ser Livre. Assuntos cristãos. E aí, Jesus é Jeová? Estamos aqui com Josué evangelista aqui da igreja cristã presbiteriana, pentecostal. Muitos anos aí de meu amigo, né, pessoal. Muitos anos aí de ministério, de evangelho. Né, Josué? Fala um pouco aí de você. Quando é que você começou aí na igreja? Quando você começou a pregar? Como que iniciou aí tua jornada no cristianismo, né? Muito bem. Muito boa noite aí para todo mundo. Estou muito contente de poder estar aqui participando com o projeto do meu grande amigo. Se Deus quiser vai chegar muito longe, alcançar muitas vidas aí, né? Na verdade, eu já nasci num berço evangélico. E desde muito cedo já o pessoal já me separava para ler a Bíblia na frente de todo mundo e trazer uma palavrinha e tal, uma mensagem aqui, uma ali, na escolinha das crianças. Sempre eu que estava ali na frente, né? Com 9 anos, nós fizemos um culto de juniores na igreja. Quando eu tinha 9 anos, né? E aí eu preguei nesse dia. Com 9 anos de idade, claro que uma criança de 9 anos de idade não vai pregar muita coisa, mas eu fui lá, separei o texto, o pastor me ajudou, a líder lá das crianças me ajudou também. Deu tudo certo. E daí pra frente, graças a Deus, estamos firmes no ministério, né? É isso aí. Como já falei aqui, é um amigo meu pessoal, né? Então nós vamos tratar de assuntos aqui, creio que polêmicos. E o que você acha? Jesus é Jeová? É um dos assuntos aqui, e vai ter outros assuntos também. E vamos passar alguns vídeos aqui. Muito bem, então. Aí, o que você acha, Jô? O que você tem a dizer sobre essa indagação, hein? No meu entendimento, Jesus não é Jeová. São duas pessoas diferentes da Trindade, né? Além delas, o Espírito Santo. Se Jesus fosse o próprio Jeová, ele não oraria para o Pai, por exemplo, né? E em várias passagens na vida de Jesus nos evangelhos, Jesus ora para o Pai, ou seja, não está falando com ele mesmo ali, né? Então Jesus e Jeová são duas pessoas diferentes da Trindade, não são a mesma pessoa. Certo. Eu corroboro aí com a tua linha de raciocínio. Também penso que Jesus, ele é Deus, sim, tem status de Deus, né? Mas ele não pode ser o próprio Deus, né? Não pode. Né? Não pode ser o próprio Deus. Mesmo porque ele veio para cumprir a vontade do Pai, né? Também. E nós somos cordeiros com Cristo, aliás, nós somos irmãos adotivos, né? Amém. Vamos se dizer assim. Então você que está na live aí do TikTok, se quiser fazer alguma pergunta, isso aí. Então, mas é isso aí. Tem muita dificuldade aí nesse assunto, né? Para entender a Trindade é bastante complicado, né? A gente tem que assumir que é um assunto muito delicado, cheio de muitos detalhes. É difícil desembaraçar a Trindade, mas
a grosso modo, né, o Pai é uma pessoa, Jesus, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa, né, basicamente. Ah, sim. Aqui, ô Josué, irmão Josué, eu vou passar um vídeo aqui. Vamos lá. Justamente falando sobre isso, né? É um debate aqui entre um testemunho de Jeová e o pastor César Cavalcante. É até um pouco extenso aqui, mas vamos ver aqui. Eu creio que é esse aqui. O sofrimento do ímpio é eterno. Com toda Não, não é esse, não. Eu vou dizer, o senhor quer dar um seminário ao invés do... Não, o senhor me fez uma pergunta, não quer deixar eu dar a resposta? Não, eu fiz uma pergunta simples, mas o senhor vem com o negócio de... Deixa eu só voltar aqui. Eu ler no seu... Mas a minha pergunta é, se Jesus se torna Deus, então Jeová não é mais o último. Porque ele disse que ele é o primeiro e o último Deus. Não, fora dele não há Deus nenhum. Deus nenhum se formou. Quando é que Jesus passa a se tornar Deus na sua concepção bíblica? Bom, então vamos lá. Voltando ao texto aqui de Isaías 44:6, vou ler novamente. Assim diz Jeová, Rei de Israel e o seu Redentor, Jeová dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último. Fora de mim não há Deus. Em que sentido ele é o primeiro e o último? Com relação àqueles que as nações acreditavam serem deuses. Nenhum daqueles deuses do Egito, da Babilônia, da Síria, nenhum deles, Jeová falou, eles não se comparam a mim, neste sentido. Isso é o que o contexto está tratando. Não tem nada a ver com Apocalipse, porque Jesus não está dizendo que ele é o primeiro e o último, e fora dele não há Deus. Ele está dizendo que é o primeiro e o último. Minha pergunta dessa vez não tem a ver com Apocalipse, que não ressuscitou. Tá? Minha pergunta não tem a ver com Apocalipse. Eu vou repetir a pergunta que talvez você não tenha entendido. Sim. A pergunta é, se o texto de Isaías está dizendo que fora de Jeová Deus não há outro, e que ele é o primeiro e o último, esquece Apocalipse, lá já não deu. Se você ele é o primeiro e o último... E fora dele não há Deus. E fora dele não há Deus, Jesus... é Jeová, é Deus. Não, você diz que Jesus é Deus, mas não como Jeová. Ok. Jesus é Deus fora de Jeová? Não. Se ele é Deus junto com Jeová, os dois são coiguais na existência? Não. Eu vou explicar então, agora. em que momento Jesus passou a se tornar Deus? Porque aí, se Jesus passou a se tornar Deus, logo Jeová deixou de ser o último. Sim. O último agora é Jesus. Ele disse, fora de mim não há Deus. Baal estava em Jeová? Não. Aserate estava em Jeová? Não. E Jesus está em Jeová? Tá. Eu vou voltar à explicação lá do Apocalipse 17:3, quando ele diz assim, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, monon alethenon theon, e a palavra monon, ela significa único, sozinho, sem ajuda, sem companhia. Então ele está dizendo, Jeová é Deus verdadeiro, sem ajuda, sem companhia, sem ninguém junto dele. Quem é Jeová? O Pai a quem ele estava orando. E Jesus é Deus falso? Não. Jesus também é Deus verdadeiro, mas ele não é monon. Ele precisa do Pai para que ele tenha poder e autoridade. Então Jesus ser Deus não tem nada a ver com Isaías. Por quê? Porque lá ele está falando dos deuses que não tinham nada a ver com Jeová. Jesus é Deus porque ele tem poder e autoridade. O Pai deu a ele poder e autoridade, então ele é Deus por causa do Pai. Então não se aplica fora de mim não há Deus, porque Jesus tem poder e autoridade com o Pai, mas ele não é o Pai, como o senhor acredita, e ele não é Jeová. Mas essa acho que não é a pergunta dele, ele quer saber a partir de que momento o Filho passou a ser Deus. A partir do momento que ele recebeu do Pai poder e autoridade. Então, porque nesse o único que tem poder e autoridade de forma plena é o Pai. Então, a partir desse momento, Jeová não é mais o último. Porque ele diz assim, ó, eu sou Jeová, e fora de mim não há Deus, nenhum outro Deus se formou. Então, se o senhor está dizendo que Jesus é Deus em Jeová, e agora o senhor está dizendo que Jesus se tornou um Deus depois de Jeová, quem está certo aí? O senhor ou Jeová Deus que está dizendo que fora de mim não há outro Deus, além de mim, outro Deus não se formou? É muito claro, e aí, Marcelo, a gente, às vezes... diante de um texto claro, ou você abraça o texto bíblico, o que o texto está dizendo, que fora de Jeová não há outro Deus, por isso ele é o último, por isso ele é o último, ele é o primeiro e o último, além de mim não há Deus, ele é o último, não teve Deus do bem além dele,
Eu concordo que deuses, o termo Elohim, não sei o que lá, mas eu nem estou entrando nesse mérito, porque não é o mérito do nosso assunto aqui. Falar de Azerá, falar de... não é a questão. Eu estou falando do único Deus verdadeiro. Isaías 44:6 diz assim: assim diz o Senhor Deus de Israel, seu Goel. Goel é Redentor. Rei de Israel é um título usado para Jesus Cristo no Novo Testamento. Sim. Redentor é um título usado para Jesus Cristo no Novo Testamento. Kyrios, que verte como Senhor, é um título usado, é um nome usado para Jesus Cristo no Novo Testamento. Tudo isso aqui está mostrando Cristo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu li o texto lá em Apocalipse capítulo 2, onde Jesus Cristo usa esse mesmo texto. Eu sei que às vezes você tem, com as escamas nos olhos, você não vai enxergar. Só que aqui, você tem que tomar uma decisão agora diante de um texto como esse. Ou você defende doutrinas de homens, ou você se humilha diante do texto bíblico. Porque o texto bíblico está dizendo assim: eu sou o primeiro e o último. Além de mim, Deus nenhum se formou. Se Jesus... Aí, ó. E aí, Josué, o que você pensa aí? O que você analisou desse vídeo aí? Ó, como eu falei, né? É muito difícil tentar desembaraçar a Trindade, não é? Então eu entendo que Jesus, eu creio que você vai entender um pouco diferente, se bem te conheço, ele também é eterno. E ele não passou a ser Deus em um determinado momento. Eu creio que a Bíblia apresenta Jesus como Deus. Um dia ele teve que nascer, né? Veio como homem, mas ele já existia antes disso. E sempre foi Deus, junto com Deus Jeová, o Pai, né? Então, para mim, Jesus sempre foi Deus. Né? Não passou a ser Deus em determinado momento. Então, bom, eu tenho uma visão um pouco diferente, você já sabe, né? Mas esse debate aí é um debate, para mim, é um pouco sem precisão, né? Vamos se dizer. Isso com certeza. Porque, na verdade, os dois estão falando a mesma coisa, se for parar para pensar. O testemunho de Jeová, ele falou que Jesus também é Deus. Só que junto com Deus. Entendi. Entende? E o César Cavalcante, praticamente ele falou a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa. Mas eu não creio dessa forma, né? Eu creio que Jesus, ele tomou posição de Deus depois de um certo período e que ele não é atemporal, né? Ele foi gerado num determinado período. Mas isso não muda a nossa base de fé. Com certeza. E pra gente ser salvo, né? Porque nós somos salvos por Cristo. E é isso que importa. É isso aí. Então vamos aqui. Eu esqueci, cara. Que isso, esqueceu. Eu esqueci do pensamento do dia, mano. Que eu falo lá no meu... Aí, pô, dá tempo ainda. Tá aqui, ó. Pensamento do dia. Vamos ver aí qual que é. Erguei aqui um pouquinho... O pensamento do dia aqui pra galera que tá ouvindo a live aqui. Quem quiser perguntar alguma coisa aqui na live. Gostou da live? Gostou da live? Bora juntar a live. Bom, aqui nós estamos discutindo assuntos cristãos. Quem quiser perguntar alguma coisa aqui no TikTok, a gente tá com assuntos polêmicos aqui. Então, para você que tá assistindo, vamos aqui, ó, o pensamento do dia. Aqui, ó. Não se desgaste, não desgaste-se como se nunca fosse morrer, pois depois morreremos sem nunca termos vivido. Faça coisas agradáveis enquanto se é saudável. Amém. Aí, ó. Bela frase, né? Isso aí. Esta frase que eu peguei, né, em rede social. Isso demonstra que pessoas também podem ter coisas boas no seu interior. Essa frase aqui não é nem de uma pessoa cristã, mas é uma frase para refletirmos.
Que às vezes nós desgastamos na vida, né, Jô? Trabalha. E corremos atrás de tantas coisas. E nós sabemos que a Bíblia fala que tudo é vaidade, né? E nós, às vezes, nos comparamos com pessoas que estão muito acima da gente e a gente se frustra. Então, o que eu falo para você que está assistindo? Seja a sua melhor versão. Não se compare com pessoas, né? Mas sim, busque melhorar, mas se compare com você mesmo e seja a sua melhor versão. Então tá aqui para refletirmos aí, né? É isso aí, cara. Se comparar é um grande problema, viu? Em qualquer área da vida, inclusive. De vez em quando eu fico olhando o pastor, conhecido, famoso. Puxa vida, se um dia, né? Eu pregar um sermão tão bonito, tão chamativo, igual grandes homens, né? Mas cada um, cara, tem a sua realidade, não é? Cada um tem a sua realidade. Justamente. Então, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode onde a gente está. Talvez um dia a gente esteja em outros lugares, né? E a gente possa fazer o nosso melhor lá onde a gente estiver. Mas não adianta eu querer estar aqui em Jales hoje e dar um pulo do outro lado do mundo para tentar fazer o melhor lá, me comparar com pessoas que estão lá, né? Tem que fazer o melhor aqui na minha realidade, né? É isso aí, cara. Boa reflexão, Jô. Então aqui, eu quero indagar aqui uma pergunta para o Josué, Manda né? lá. Evangelista, inteligente, dá estudo na igreja, estudioso. Josué, o que você tem para me falar, cara, sobre o sistema religioso, né? Igreja preta, sabe? E o sistema hierárquico mesmo, piramidal, né? Que a igreja é um sistema piramidal, né? Entendi. Né? Que as bases mandam dinheiro para sedes, né? Pastores ficando ricos, saindo fora da realidade da nave da igreja, que às vezes a maioria da igreja são pessoas humildes, né? Financeiramente falando. E os líderes, né? Se enriquecendo. Esses grandes shows nas igrejas, o que você tem para me dizer? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Cara, infelizmente, a religiosidade, cara, tem tomado conta cada vez mais, né? Muito infelizmente. Eu sigo um pouco mais a linha reformada de fé e acompanho algumas igrejas presbiterianas e tal. Infelizmente, cara, até neste meio que em épocas atrás, né, antigamente, ia ser um absurdo se falar uma coisa dessa. Mas até mesmo o corpo de presbíteros agora estão dominando, digamos assim, a palavra de Deus, o que pode ser pregado, o que não pode. Então, tipo assim, pessoal, não vamos falar muito sobre pecado, sobre palavra muito forte, porque os irmãos estão dando uma afastada da igreja. É perigoso a gente perder um pouco de dízimo esse mês, um pouco de oferta, né? Então, cara, estão manobrando a palavra de Deus a favor de si, por trás dos panos. E a palavra verdadeira mesmo tá ficando cada vez mais difícil de ser pregada, né, cara? Então, infelizmente, é um grande problema, né, para as igrejas, né? Justamente. O que eu vejo também, o irmão Josué, às vezes os líderes começam a ficar um pouco político. Da mesma forma que os políticos no Congresso, eles começam a brigar entre si e apontar os erros, né, da nata, né, que está no topo, e começam a querer esconder erros e apontar erros e começam a fazer as coisas para o seu bel prazer, né? Para satisfazer a si próprio. Aí a discussão fica no púlpito, em vez de se estender para a nave da igreja. Assim como é na política. A discussão fica no Congresso. Então eles aumentam os próprios salários, eles fazem as coisas para si próprios, e a população, né, fica aí à mercê. E mesma coisa está acontecendo na igreja, no sistema piramidal, que eu posso assim reparar, né? Que eu venho refletindo. A gente vê tanto caso aí de pastor aí que faz, né, coisas erradas. Aí um quer passar pano pro outro,
Aí um começa a falar em rede social, discutir com outro pastor. E a nave da igreja não quer saber disso aí. A nave da igreja quer saber de adorar a Deus, melhorar sua vida, melhorar seu entendimento, aprender da palavra. E às vezes os caras se tornam estrelas, né? Estrelas, verdade. E, já emendando nesse assunto, o que você pensa do estrelismo? Tipo, bandas muito famosas, pastores que ficam muito renomados, pastores que ganham muito dinheiro, que fica tipo popstar, né? Popstar. Pode atrapalhar o cristão virar popstar, ter esse poder nas mãos, assim, financeiro e de palavra e de influenciar as pessoas? O que você pensa sobre isso? Eu acho que a grande maioria das pessoas que se tornam popstar não vão ter capacidade de controlar essa nova fase da vida, entendeu? Então, ou ganhar dinheiro em si, ou ficar famoso, talvez não seja exatamente por si mesmo o problema, entendeu? Uhum. Então, quando você trabalha muito, digamos assim, né? Quando você anda muito, faz muitas coisas, talvez você se torne mais popular, se torne mais conhecido, se torne mais famoso. Talvez, duas coisas que a gente tem que separar, né? Talvez os pastores, as pessoas que te convidam para fazer o seu trabalho, pregar, cantar, enfim, vão te dar uma oferta, vão te abençoar de alguma forma, ou talvez não, mas uma oferta que eles te dão, né? Agora você cobrar um valor altíssimo às vezes, né? É outra coisa que aí eu não concordo. Tô falando assim, você chegar num ponto de se tornar tão conhecido, famoso, na sua igreja, na sua região, né? Todos os lugares que você passa aí, todo mundo te conhece. Isso pode vir a se tornar um problema. Então a gente tem que tomar muito cuidado, fortalecer muito nosso espírito, através de oração, de preparação, né? Fortalecer muito a nossa mente, nossa maneira de pensar, de entender as coisas, para que isso não se torne um problema, porque pode vir a acontecer. Agora, o sistema político que nem está falando aí é um grande problema. Então, eu vou por tanto. Isso, para mim, no meu entendimento, é completamente errado. Completamente errado. Eu não vou porque tem menos de 500 pessoas aí no evento. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, gente, pelo amor de Deus. Cara, você tem que pregar para uma pessoa na rua, você tem que pregar para uma família dentro de uma casa, e você tem que pregar para 500 pessoas também, né? Não tem que fazer essa diferença, não. Eu tava fazendo estágio com um pastor aí, não vou dizer o nome, e ele estava me dizendo, cara, que tem pastores que combinam entre si, tipo assim, tipo fazer um salário extra, né? Vamos pôr entre aspas. Eu vou na sua igreja, vou cobrar R$200, você me paga, aí depois você vem aqui, eu pego o dinheiro daqui do caixa que te paga R$200. Quer dizer, coisa, o cara. 4 pregações que ele faz aí na igreja do irmão lá no mês ou no mês e meio é 800, e o outro, tá entendendo? Os caras combinando entre si pra tirar a lã das ovelhas. Olha que... É demais, não é? É demais, mas assim, somos todos pecadores, né? Reconheço que eu também sou pecador. Isso aqui é só um assunto, né? Constatações que a gente percebe no meio evangélico. E por nós termos muitos anos de evangelho, né, Jô? A gente começa a perceber, começa a ficar adulto na fé, né? A gente não é mais criança na fé. Então a gente começa a perceber várias coisas, vários erros, várias tramóias, né? Mentiras. Né? Você lembra daquele episódio? O Cabo da Ciolo? Cabo da Ciolo, doidão, pá! Glória a Deus, mostra arco-íris assim, ó. As coisas que... Tem uma coisa também que é importante falar, que esse assunto é assim, né? Que você falou aí agora,
tive uma luz aqui. A gente vai crescendo, vai ficando adulto na fé, cara, assim como na vida. Então, por exemplo, você percebeu a pirâmide na política. E não tem quem não perceba, essa que é a verdade, né? É uma coisa absurda o que acontece. Muitas vezes, as pirâmides na própria sociedade, cara, tem lugar que certas pessoas não podem entrar, né? Não tem a liberdade plena, o pessoal fica olhando, pô, é um pouco mais baixo, né? Seu status social. Infelizmente, até hoje, a gente tem a dificuldade racial também, né? Infelizmente. E na igreja também, cara, acontece daí, assim como você falou, os pastores combinando, cara, pra rapar a lã das ovelhas. É. Mas a gente tem que se manter forte. Por mais que a gente veja esse tipo de coisa, por mais que realmente aconteça, a politicagem, a religiosidade aconteça mesmo. Isso não é motivo pra gente desanimar da fé. Você que tá assistindo aí, tá acompanhando a gente, talvez você já percebeu um caso desse na sua própria igreja ou em alguma igreja próxima. Irmão, o que eu posso falar é pra você continuar firme. Servir a Deus, amar a Deus, trabalhar pra Deus é bem mais grande do que a politicagem, né? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É isso. Amém. Mas só pra finalizar o que eu tava dizendo, o cabo da Ciolo, ele foi nos Gideões. Não sei se você viu o vídeo. Não, dos Gideões não. Ele foi nos Gideões. E salvo engano, ele deu uma oferta de 6 mil reais no dia. Isso faz alguns anos já. E naquele dia, o Espírito Santo tocou no coração dele, que tinha que doar todas as ofertas, fechar a porta da igreja lá, todas as portas da igreja, e pegar todas as ofertas e dízimos e repassar para a nave da igreja. Porque tinha irmãos necessitados ali. E repassar para a nave da igreja. Repassaram? Imediatamente os caras foram contra. Então, isso é que a gente percebe. A ovelha, por boa fé, por se espelhar no pastor, né? E ser fiel ali na obra, né? Ele deixa os líderes bem-sucedidos. Só que na hora de retornar, não retorna. E o engraçado é que o cabo da Ciolo, ele deu uma profecia na época lá. Ele falou que os Gideões não seria mais o mesmo se eles não cumprissem essa ordenança aí, que ele disse. E realmente não foi mais o mesmo os Gideões. Pode perceber. De uns 8, uns 7, depois desse episódio, não foi mais o mesmo Gideões. Não foi, enfraqueceu muito, muito mesmo. Se eu não me engano, o Reuel lá, o Reuel, acho que ele deixou, né, a liderança. Bom, não sei ao certo, mas é isso. Mas o Josué falou aqui, continuemos firme, né, na fé, continuemos firme no Evangelho, porque é isso em Jesus, porque é isso que vai nos levar ao paraíso. Né, Josué? Amém. Então, vamos aqui a outra polêmica. Vambora. Tem um outro videozinho aqui. Vamos ver se é esse aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só... O sofrimento do ímpio é eterno? Com toda certeza. O tormento eterno é a maior evidência da justiça de Deus. Deus não poderia ser justo se ele... Vamos voltar aqui, peraí, Jô. Aí. O sofrimento do ímpio é eterno? Com toda certeza. O tormento eterno é a maior evidência da justiça de Deus. Deus não poderia ser justo se ele simplesmente eliminasse a sua criatura que não quer saber dele. Eu até tenho alguns exemplos muito interessantes aí de, por exemplo, as comparações que são feitas. Você é pai, por exemplo. Você tem filhos, e aí eu te pergunto, você castiga seus filhos quando erram? Castigo. Ué, mas você ama seus filhos? Amo. Como um Deus Hebreus amoroso, 12, né? Hebreus 12 como um Deus amoroso pode castigar seus filhos?
ou suas criaturas? Porque filhos de Deus são aqueles que recebem Jesus Cristo. João 12. A todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a Eu saber... castigo, mas não tô a fim de destruir. Os que creem no seu nome. Isso, é verdade. Você não está a fim de destruí-lo. Então é interessante porque eu assisto muito o canal Novo Tempo, que é o canal da Igreja Adventista. Aliás, recomendo a você que está nos assistindo agora, que muitas vezes está aí procurando um canal evangélico. Canal Novo Tempo não é evangélico. Cuidado. Eu conheço muitos pastores que se tornaram... Você está recomendando que a pessoa assista? Não, não mas você assiste. assista, Mas você não. assiste. Eu sou pesquisador, eu sou apologista, eu tenho que assistir. Então, eu assisto justamente para vir num programa como esse, refutar, por exemplo. Então, eu assisti um programa que o cara estava falando lá a experiência dele, que ele viveu momentos dolorosos. Por quê? Porque a filhinha dele com birra, né? Ele estava lá, a filha com birra e tal, ele conversou, aconselhou, pediu, implorou, e nada da filha parar com a birra. O que ele fez? Disciplinou a filha dele. Ele teve que disciplinar a filha dele, mas com muita dor no coração. É interessante isso, porque as lágrimas depois rolaram no rosto dele. E aí, eu diria que a disciplina faz parte de qualquer família cristã, principalmente, né? De qualquer família e de qualquer família cristã. Um pai que ama o filho tem que disciplinar esse filho. Então, essa experiência, por exemplo, foi usada pelos adventistas do sétimo dia, dizendo, por exemplo, que Deus sentirá dor. Deus sentirá dor ao punir suas criaturas que tanto amam, por terem se apegado ao mal e terem rejeitado a Ele. É interessante essa experiência, porque Deus, segundo a própria teologia adventista, segundo os pregadores adventistas aí, Deus é infinitamente melhor do que eu e essencialmente amor. E com certeza a punição dos rebeldes será um inferno muito pior do que ele que o foi, por exemplo, para o cara que estava citando lá, tá? Aí, a cristandade, né, o cristianismo, vamos colocar assim, crê num tormento eterno. Ok. Tá? Então, nós defendemos isso e eu vou responder depois, no próximo bloco, essa questão desse Deus que sente, por exemplo, a dor por punir, né? Será que Deus sente, de fato, essa dor, as suas criaturas? Jô, o que você... O sofrimento do ímpio é eterno? O que você me diz sobre isso? Meu irmão, eu achei o argumento do nosso irmão ali meio embaraçoso, assim, sei lá, ele pegou a vida de outra pessoa lá, tal, né, que ele assistiu, mas a tese dele de que o sofrimento do ímpio é eterno, com isso eu concordo, eu acho que é eterno. Tem duas correntes, né, que seguem mais ou menos nessa direção, né, de que o sofrimento não vai ser eterno. Uma é o universalismo, né? Que crê que todos vão ser salvos, que a reconstrução da obra de Deus como um todo vai ser feita, tudo bonitinho, todo mundo vai ser salvo, então não vai ter o problema do sofrimento. E tem o universalismo esse, né? E o aniquilacionismo, que pode ter dois tipos de aniquilacionistas diferentes. Um que crê que logo na morte, né, não após a morte, mas logo na morte, ali mesmo acabou. A pessoa já é destruída como um todo. É um castigo porque ela não vai participar da vida eterna junto com Deus. E a outra mão, o outro braço, né, dessa doutrina, acredita que após um período, eu creio que é que você vai né, que acredita, após um período de sofrimento, a pessoa depois desse período vai ser aniquilada ou destruída. Eu discordo um pouco dessas correntes teológicas aí. No meu entendimento, o sofrimento vai ser eterno. Primeiro que eu até mencionei aqui no começo, né? Eu sou um pouco mais da linha reformada, eu gosto mais, prefiro, né? E sigo muito as confissões de fé que vieram bem ali nos séculos seguintes à Reforma Protestante. Todas elas afirmam que vai haver um castigo eterno. Mas, se tratando de Bíblia um pouco, né?
Aliás, tenho mais um argumento para falar. Se eu pregar para uma pessoa que, se ela continuar no erro dela, nos pecados dela, ela vai sofrer um período de tempo, mas depois vai ser destruída, eu basicamente, cara, eu tô dando uma desculpa para ela continuar no erro, porque ela vai pensar, bom, se uma hora vai acabar, então não tem muita coisa para perder, na verdade. Então essa é uma forma de ver. Inclusive, em 1 Coríntios 15, quando Paulo fala sobre ressurreição de mortos, né? Ele traz um argumento nesse sentido, mais ou menos nesse sentido, que ele diz, vamos comer, vamos beber, porque amanhã morreremos. Então tá dizendo no sentido assim, né? Vamos fazer o que a gente quiser, porque não tem mais nada mesmo. Uma hora vai chegar ao fim, vai acabar, né? Então não tem muita coisa para perder. Então eu creio que o sofrimento eterno seria a forma mais correta de se interpretar as escrituras. Não, é uma linha de raciocínio, assim, eu acho muito válida, porque faz sentido, né? E só que eu penso um pouco diferente, eu penso que não vai ser sofrimento eterno, pelo fato de a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, então eu penso que vai ser morte. Eu penso que vai ter os côvados de sofrimento que tem na Bíblia, né? Que fala, né, dos açoites, né? Então eu penso que cada um vai receber o tanto de açoites referente ao seu grau de pecado, de maldade, né? Grau de maldade. Mesmo porque uma pessoa que não conheceu Jesus, mas foi uma pessoa boa, ele não pode receber o mesmo número de açoites que Hitler, né? Então, pela justiça de Deus, um raciocínio lógico, né? Nós vivemos aí 75 anos, isso, em média. Então seria muito injusto, no meu pensamento, né? A pessoa sofrer de eternidade em eternidade. E mesmo porque também eu penso que o dom da vida eterna é para os salvos. Em Apocalipse diz que serão jogados no lago de fogo os ímpios, que será a segunda morte. Então a primeira morte, a pessoa morreu, ressuscitou, aí vai ter a segunda morte. Então por isso que eu tenho essa linha de raciocínio que vão ser aniquilados, mas vão ter um período de sofrimento, né? Penso eu que seria mais justo assim, mas Deus é Deus, Deus sabe como que vai ser mesmo. Não, tá certo. Mais alguma coisa, Jô, para falar sobre? Tem um texto, mas eu vou ter que abrir aqui porque eu não vou lembrar. Não, abre aí, nada melhor do que a Bíblia Sagrada, né? Vamos lá. Você citou Apocalipse aí, né? Acho que não lembro se é capítulo 20 ou 21 que fala da segunda morte. Capítulo 20, né? Fala dos 1000 anos ali e tal. E da destruição lá do final. No versículo 6. Não, perdão. Versículo 10. Apocalipse 20, 10. O diabo que as enganava as pessoas, né? Lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. No versículo 15, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados nesse mesmo lugar que está citando lá em cima, né? No lago de fogo que arde com enxofre. Então, você vê, para todo sempre. Mas não, para todo sempre. Só que nos originais tá até quando durar, né? Aí tem aquele problema de traduções e tal, mas é válido, né? Isso não muda a nossa base de fé.
certeza. Só que nos originais é até quando durar. É tipo vamos pôr aí um cara que assaltou e matou, cometeu um homicídio. Pegou uma pena perpétua. Mas não é perpétua, é até quando ele morrer. Ele morreu, a pena acabou. Entendi. Entendeu? É um bom pensamento também, cara. Não, porque nos originais É até quando durar. é até quando durar. Sim. Tipo, Entendi. então a pessoa morreu. Aí tem a parte da segunda morte. Que será a segunda morte. E aí? Cara, eu acredito que ele tá tentando expressar ali a sensação, o sentimento do momento da morte. Eu não entendo que seja a segunda morte literalmente, não. Eu acho que ele vai experimentar a sensação do momento da morte por toda a eternidade. Vai ser um grande sofrimento. Eu entendo dessa maneira, né? Eu não quero pagar pra ver, não. Vai De ser. qualquer forma, eu quero viver com Cristo. É, com certeza. Então vamos lá, gente. Vambora. Vamos acabando aqui. Ô, João, eu quero te fazer uma pergunta. Manda ver. Assim, totalmente nada a ver com igreja. Que pode estar ligado também. Mas um assunto assim, paralelo. Por que você acha, cara, que a televisão aberta está em fase de morte aí? Caramba. Eles vão experimentar o sentimento da morte eternamente. Cara, infelizmente a TV aberta, irmãos, ó, vigiem, porque a coisa tá pesada, né? Estão tentando construir uma forma da sociedade pensar da maneira deles, né? Então, assim, ó, vamos selecionar uma maneira que a gente precisa que a sociedade pense dessa maneira e vamos jogar isso nas telas e fazer isso entrar na cabeça das pessoas. Logo, estão tirando a liberdade das pessoas pensarem o que elas quiserem, né, fazer o que elas bem entenderem. Não, ó, tem que ser do jeito que a gente quer que seja, né? Senão não tá bom pra nós. A TV aberta tá fazendo isso, infelizmente. Justamente. Através de jornal, através de novela, através de, principalmente talvez, né, de novela, mas em todos os segmentos, né? Sabe o que eu percebo, José? As pessoas, elas têm uma busca constante de uma verdade. E às vezes numa rede social, no YouTube, as pessoas se deparam com canais realistas. Pessoas que realmente viajam, que realmente mostram as coisas. Canais cristãos que realmente não têm viés de denominações que falam a verdade bíblica. E as pessoas perceberam que a televisão é manipulada, igual você disse. Ela tenta manipular as pessoas. Você já viu reportagem que as pessoas forjam o cenário, cenário para fazer... Você viu no caso do Rio Grande do Sul? A Rede Globo chegando, eles forjando um salvamento, um negócio, um barco. Então as pessoas, elas estão meio que acordando. E a televisão, se não tiver aí, né, uma ditadura institucionalizada, ela vai morrer. Vai acabar. Vai acabar. Eu penso assim também. Vai acabar. Vai chegar um momento que vai... Cara, o YouTube, nossa, o YouTube tá se tornando uma ferramenta gigante aí na mão de muita gente, né, cara? Isso que é verdade. É verdade. Antes a pessoa conhecida era o ator da novela, agora é o cara que faz o podcast. É o cara que faz o podcast. É o pedreiro. É o pedreiro. O pedreiro faz live dele trabalhando. É isso aí. Milhões de visualização. O cara que começa a ganhar dinheiro, rentabilizar com isso. Você vê que coisa interessante. Hoje o pintor é famoso, o pedreiro é famoso, o cara que senta piso, sei lá. Qualquer um pode ficar famoso hoje. E é uma realidade dele, né? Exatamente. A pessoa assiste e fala, isso é realidade. Não é forjado. Isso é real. E outra coisa, cara, é funcional isso daí, sabia? Funcional. Então tem um monte de pedreiro que tá vendo o cara. Às vezes ele traz uma novidade. Pô, eu vou usar isso aí no meu trabalho também, né?
A minha mãe assiste muito donas de casa, tal, que ajeita, compra as coisas para casa. Às vezes assiste faxineiro fazendo trabalho lá, enfim, né? As mulheres de salão de beleza. E vai inovando, trazendo porque é a realidade que elas estão vendo, né? Não um negócio todo montado, né? Então eu acho que é funcional isso daí, cara. Todo mundo ganha, né? É bom, né? É bom, né? É bom. E tô querendo tirar isso de nós, né? Vamos que vamos. Eu vou falar uma coisa pra você que tá assistindo aqui. Uma mentira, ela precisa ser forçada ou ela precisa ser imposta de forma agressiva para as pessoas aceitarem, né? Verdade. Uma verdade não. Ela uma vez dita, a pessoa já percebe. Por isso que eles estão querendo boicotar as redes sociais. Estão querendo votar o projeto aí para tornar pago, você tem que pagar para usar. É esse novo governo nosso aí. Mas vamos aqui finalizar, né? Eu vou colocar um louvor aqui, Josué, e eu queria pedir para você fazer uma oração para quem está nos assistindo aqui. Deixa eu colocar aqui um louvor aqui. Aqui. Vamos lá, Jô. Queria que você faça uma oração pessoal. Amém. Né, pra gente terminar esse primeiro podcast aqui, né? Coisa boa é orar, hein, cara. Vamos lá. Bom. Amém? Amém. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado por esse momento aqui que nós tivemos. Obrigado, Aleluia, Jesus. antes de qualquer coisa, pela liberdade de expressar o nosso pensamento. Obrigado pela ideia desse podcast. Que nós possamos continuar nesse caminho, desenvolver esse caminho, desenvolver esse trabalho, Senhor. Mas meu objetivo principal agora é orar pelas pessoas que estão aqui assistindo, ouvindo o podcast. Abençoe suas famílias, abençoe suas vidas. Talvez muitas pessoas agora estão com uma dificuldade pessoal. Talvez muitas pessoas agora estão com uma dificuldade profissional. Talvez alguém tenha uma conta para pagar e não tem o recurso. Talvez o marido e a esposa estão discutindo, estão brigando, estão num momento difícil. Talvez algum pai está orando pelo seu filho que está longe, que está afastado. Mas nós cremos que o Senhor, nosso Deus, é poderoso para nos libertar de toda aflição, para curar todas as nossas dores, para nos auxiliar, nos dar sabedoria para todas as situações, meu Deus. Então alcança cada um com sua misericórdia, alcança cada um com o seu poder, alcança cada um com a sua glória, com a sua majestade. Derrama sabedoria sobre essas vidas, entendimento, conhecimento da palavra de Deus, que possamos crescer na graça e no conhecimento, como ensina o apóstolo Pedro, não é? Que possamos desenvolver nosso relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Senhor, acende em nossos corações, em nosso espírito, o desejo de orar, de buscar a Deus, muito pelo reino de Deus que há de vir, não pelo iminente perigo que nós temos de um sofrimento, de uma morte, mas por amar a Deus, desejo de se relacionar com o nosso Senhor por quem Ele é, por quem Ele representa na nossa vida, por ser tão grande, por ser tão maravilhoso na nossa vida. Como diz o livro dos Salmos, deleita-se no Senhor e Ele considerará o desejo do teu coração. Então essa é a minha oração, Senhor, que a gente encontre deleite, satisfação e prazer em Deus, nas coisas de Deus, pensando nas coisas que são de cima, pensando nas coisas que são do alto, não satisfazer nossas vontades com as coisas do mundo e depois de tudo sentir um grande vazio, depois de tudo sentir um aperto, sentir a falta de alguma coisa na nossa vida. Nós queremos um preenchimento completo.
que eu creio ser possível apenas com a presença de Deus. Pai de amor, muito obrigado por todas essas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. A nossa Graças a maneira Deus. de trabalhar Amém. Então é isso aí, galera. Muito bom. Vamos dar um aplauso aqui pro Josué. Aí. Aplauso pra nós, né? Pra todo mundo aí. Então todos fiquem na paz. Finalizando aqui esse podcast. E vamos continuar, né, Jô? Opa. Vamos continuar aí. Vamos ver alguns temas aí. Alguns vídeos interessantes para passar, né? E que fiquem todos na paz desse grande Deus, em nome de Jesus Cristo. Dá sua palavra final, Jô. Amém, muito bem. A ideia, cara, do podcast é muito boa. Pode ser livre, né? Então você vê, você pensa de um jeito, eu penso de outro jeito. E ainda bem que é assim, né, cara? Ainda bem que é assim. Ainda bem que cada um pensa de um jeito. Aí a gente pode conversar, trocar as ideias. Talvez as pessoas que estão ouvindo aí pensam de outra forma diferente também, né? Mas no final, a nossa fé é no Senhor Jesus, né? Então a gente está aqui para expressar nossa opinião, tá? Para mostrar a realidade, né? Para conversar com todo mundo aí. Então eu creio que vai ser um projeto grandioso. Valeu. Amém. Tchau, todos na paz aí. Tchau, Tchau. pessoal.